Olá, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso de gramática, quero comentar com vocês dois assuntos importantes em provas de concurso público. Todavia, não são assuntos inéditos para você. Vem comigo aqui, por favor. Meus queridos, o que acontece? Nós vamos falar agora sobre concordância verbal e nominal e regência verbal e nominal. Por que eu falo para você que esses assuntos não são inéditos? Se você veio assistindo ao meu curso na ordem que ele aparece, o assunto concordância nominal, ele foi levantado para você lá quando eu falei de morfologia, quando eu falo de área dos nomes. Na hora que eu falo de área dos nomes, eu falo para você que os termos subordinados ao substantivo, que é artigo, adjetivo, numeral e pronome, eles concordam com o substantivo em gênero e número. Isso é a concordância nominal. A gente já falou sobre isso. O mesmo sobre concordância verbal. Eu comentei com você quando a gente entrou no estudo da sintaxe que o verbo sempre concorda com o sujeito, a chamada concordância verbal. Tudo bem? Sobre regência, tanto nominal bem como verbal, nós também já falamos um pouco. Eu falei sobre regência verbal quando em sintaxe nós falamos sobre complementos verbais. A relação que é estabelecida entre um verbo e o complemento é chamada de regência verbal. E a regência nominal, a gente passou por ela quando falamos dos termos ligados ao nome, mais especificamente o complemento nominal. O complemento nominal se liga a um substantivo, a um adjetivo ou um advérbio por meio de uma preposição. E ali também existe uma relação de regência verbal. De regência nominal. Meus queridos, portanto, todos esses assuntos eles não são inéditos para a gente. O que eu quero mostrar para vocês aqui nesses nossos blocos é justamente uma parte mais específica deste assunto. Algumas peculiaridades, mas reitero, não são assuntos novos para você. Você já passou por cada um deles aqui no nosso curso, tudo bem? Então, o que a gente vai tratar agora são casos especiais, tudo bem? Vamos à tela, portanto. Começaremos pela ordem direta da oração. O que a ordem direta da oração mostra pra gente, pessoal? Ordem sujeito, verbo, complemento, adjuntos adverbiais. É entre sujeito e verbo que ocorre a relação de concordância verbal. É entre verbo e complemento que ocorre a relação de regência verbal. Tudo bem? Isso aqui é só para você se situar, para você ver como não é novidade. Isso aqui nós apresentamos lá no estudo da sintaxe. Tudo bem? Baseado nisso, veja comigo a tela. Olha essa questão que eu trouxe para você. Fala assim, ó. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir é por são, desde que também substitua leva por levam. Veja que eu variei o verbo é para a forma verbal são, o que significa, em outras palavras, tirar do singular e colocar no plural. Leva por são, leva por levam, segue o mesmo critério, tudo bem? E quando eu vario um verbo do singular para o plural, eu estou trabalhando com a concordância verbal. Vejamos o texto. Ele fala assim, ó, a fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é, olha o verbo bem aqui, uma forma eficaz de certificar o beneficiário da assistência por ele contratada. Peraí, gente. Segundo o meu texto, quem é uma forma eficaz de certificar o beneficiário da assistência por ele contratada? A fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento. Esse aqui todo que eu acabei de destacar para você em amarelo, este todo é o meu sujeito. Nós já falamos em blocos anteriores que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vejamos, por favor, que o núcleo do sujeito é fiscalização. Este é que é o núcleo. E note para mim que este núcleo fiscalização ele está no singular. E por estar no singular, o meu verbo obrigatoriamente deve ficar no singular. Olha o que a questão diz. Mantém-se a correção gramatical do período ao substituir é por são. Eu posso fazer essa alteração? Claro que não. Portanto, nós já sabemos que esse item aqui está errado. Legal? Essa questão aqui você já conseguiria resolver simplesmente com a aula de sujeito que a gente viu lá no começo. Tudo bem? E, aliás, a maior parte das questões de concordância verbal são assim. O que nós vamos tratar são casos especiais que, vez ou outra, não é com grande frequência,
eles aparecem em prova. Mas é importante que a gente os conheça, tudo bem? São casos que vão além dessa concordância entre verbo e núcleo do sujeito. Vão além disso. Veja comigo, por favor. Olha os casos que eu coloquei para você. Primeiro caso, expressões partitivas, ou seja, quando o sujeito é composto de uma expressão que dá a ideia de parte de um todo, ok? Olha lá o exemplo. Uma parte dos candidatos reclamou ou reclamaram da estrutura das salas. Observa comigo. Quem é que reclamou ou quem é que reclamaram da estrutura das salas? Uma parte dos candidatos. Esse aqui, portanto, é o meu sujeito. Veja para mim que eu tenho uma expressão partitiva no sujeito. E o núcleo desse meu sujeito, meus queridos, o núcleo dele é a palavra, isso não muda, tá? O núcleo do meu sujeito é a palavra parte. O núcleo do sujeito não deixa de ser a expressão sem preposição, tudo bem? O núcleo do sujeito é a minha palavra parte. Parte está no singular, portanto, o verbo fica no singular. Então, é gramaticalmente correto dizer uma parte dos candidatos reclamou das estruturas das salas. Agora, meus queridos, quando eu tenho expressões partitivas, a gramática da língua portuguesa nos diz o seguinte, que eu posso concordar com o núcleo do sujeito ou com aquilo que determina o núcleo do sujeito. Eu posso concordar com o núcleo quando o núcleo é uma expressão partitiva, quando o núcleo é uma palavra partitiva. Eu posso concordar com o núcleo ou com aquilo que especifica o núcleo. Ou seja, eu posso falar uma parte dos candidatos reclamou, assim como eu posso dizer uma parte dos candidatos, veja que dos candidatos é quem especifica o núcleo, reclamaram. As duas concordâncias, portanto, são aceitas. Isso vale para quando eu tenho expressões partitivas. Cuidado com o exemplo de baixo. Até porque muitas pessoas só pensam assim. Então quando há a palavra partitiva, o verbo pode ficar tanto no singular bem como no plural. Errado. Observe aqui comigo, por favor. A maioria da sociedade torce ou torcem por nossos atletas. Quem é que torce ou torcem por nossos atletas? A maioria da sociedade. Conforme eu comentei com vocês, a minha concordância pode ser estabelecida com o núcleo. Veja para mim que o núcleo desse meu sujeito é a palavra maioria. Então eu posso dizer que a maioria torce. Tudo bem? Agora, veja para mim que, como eu havia dito, eu posso concordar com o núcleo ou com aquilo que especifica o núcleo. Só que o termo que especifica o núcleo, que é da sociedade, ele também está no singular. Então, sociedade torce. Note, portanto, que essa possibilidade aqui, torcem, ela é inválida. Eu não posso utilizar. Eu só tenho a possibilidade torce. A maioria da sociedade torce, a maioria da sociedade torce, porque ambos estão no singular. Agora, aqui eu tenho ambos em situações diferentes. O núcleo é partitivo singular, o especificante do núcleo, o determinante do núcleo está no plural. É a chamada concordância verbal facultativa, ok? Olha para mim, por favor. O segundo caso. Sujeitos com numerais percentuais ou fracionários. O que nós temos aqui agora nessa circunstância? Você precisa se lembrar para mim do seguinte, que até 1,9, esse numeral aqui, ó, 1,9, ele é singular. Tudo bem? Do 2 em diante é que é, vou até melhorar isso aqui para você, 1,9 singular. Do 2 em diante é que é plural. Tudo bem? Primeiro passo é você se lembrar disso. Segundo passo é você se lembrar de que porcentagens são também expressões partitivas, porque 20% é 20 de 100, não é verdade? Quando eu falo 1/4, não é um inteiro, é a parte de um todo. Então também existe a mesma regra do que estava aqui em cima, tudo bem? Agora vamos analisar como é que isso fica. Olha para o primeiro exemplo. 20% de todo o montante serão doados ou será doado àquela creche? Veja comigo, por favor. Quem é que serão doados ou será doado àquela creche? 20% de todo o montante. Vamos lá então devagar. O núcleo desse meu sujeito, vou marcar para você em azul. O núcleo deste meu sujeito, 20%. Tudo bem? E 20 é mais que 2, então é plural. Serão doados. Tudo bem? Só que como o núcleo, ele, apesar de numeral, ele também é partitivo,
ele se enquadra na regra de cima. Portanto, eu posso concordar com o núcleo ou com aquilo que especifica o núcleo. Veja comigo então, portanto, que agora, na minha sentença, eu posso falar 20% de todo montante ou eu posso concordar com aquilo que especifica o núcleo. Tudo bem? E aquilo que especifica o núcleo, todo montante, é singular. Então, será doado. Tudo bem? É assim que a gente faz. Agora, detalhe. Se por acaso eu tiver um especificante, melhor dizendo, um determinante antes do número percentual, aí a situação é diferente. Olha só o exemplo que eu vou colocar para você aqui na frente. Se eu disser assim, ó, os 20% de todo o montante. Nesse caso, se eu colocar os 20% com esse determinante aqui atrás, o meu verbo obrigatoriamente só pode ficar no plural. Então vai ficar serão doados. Tudo bem? Serão doados. É a única possibilidade. Por quê? Repito. Por que é a minha única possibilidade? Aqui, veja que 20% não está antecedido por um artigo ou por um pronome adjetivo. Agora aqui, ó, veja para mim que já há um artigo. Aí, nesse caso, só posso concordar com 20%. Não posso concordar mais com aquilo que especifica o núcleo. Legal? Vamos aqui, por favor, no próximo exemplo. Olha só, 1/4 dos médicos está ou estão em greve. Vamos lá de novo? Quem é que, segundo o meu texto, está ou estão em greve? 1/4 dos médicos. Esse é o meu sujeito. Tudo bem? Quando é uma fração, a recomendação é um pouco diferente. A minha concordância vai ser feita agora com o numerador da fração. Tudo bem? O que é o numerador da fração? Veja comigo, por favor. O numerador da fração é a parte de cima. Tudo bem? É a parte de cima. Veja para mim que a parte de cima da fração, singular. Então, a concordância é singular. Mas eu posso concordar, como também a fração é uma ideia partitiva, eu posso concordar com aquilo que especifica o núcleo. Tudo bem? E aquilo que especifica o núcleo está no plural, então, verbo no plural. Tudo bem? São duas possibilidades válidas. Olha para mim o de baixo. 2/3 do povo brasileiro reclamam ou reclama da política monetária. Veja para mim o que diz o texto. Quem é que reclamam ou quem é que reclama da política monetária? Segundo o meu texto, 2/3 do povo brasileiro. De novo, fração. Como eu tenho uma fração, eu posso concordar com o núcleo, melhor dizendo, eu posso concordar com o numerador do núcleo, que é 2. O 2 reclamam, ok? Mas eu posso concordar com o termo que especifica o núcleo do povo brasileiro. E do povo brasileiro, reclama. Dessa maneira como eu acabei de apresentar para vocês. Tudo bem? Então aqui agora, certíssimo. Mas lembre-se para mim que o funcionamento que nós temos aqui e aqui é extremamente semelhante. Os numerais fracionários, as porcentagens, são também ideias partitivas, portanto podemos concordar com o núcleo ou com o especificante do núcleo. Fiz só uma ressalva. Se esse numeral vier antecedido por um artigo ou por um pronome adjetivo, aí eu só posso concordar com o numeral. Isso também vale para as frações, tá? Se eu colocasse os 2/3 do povo brasileiro, já obrigaria que a concordância fosse feita única e exclusivamente com o numerador da fração. Legal? Vamos para o próximo, olha o que ele fala para você. Quantidades aproximadas. Olha lá, cerca de 30 pessoas falaram com os manifestantes. Quem é que falaram com os manifestantes? Cerca de 30 pessoas. Meus queridos, é preciso que você tome cuidado pelo seguinte. Esse aqui é um caso da língua portuguesa, apesar de nós sempre falarmos que o sujeito não pode ser preposicionado, esse é um caso que a concordância é feita só com o termo preposicionado. Tudo bem? Cerca de 30 pessoas, aproximadamente, sempre plural. Eu não posso colocar no singular para concordar, por exemplo, com cerca. Não é essa a ideia. Tudo bem? Aqui a ideia é de aproximadamente 30 pessoas. Neste caso, eu concordo com isso aqui. 30 pessoas falaram. Tudo bem? Então essa é a forma correta, sempre no plural. Mais de um deputado será candidato à reeleição. Quem é que será candidato à reeleição? Mais de um deputado. Deixa eu destacar para você em amarelo, mais de um deputado. Esse é o meu sujeito. Quando eu tenho a expressão mais de um, o verbo aqui, ó, só pode ficar só no singular.
singular. Tudo bem? Quando ocorre a expressão mais de um, sempre no singular, ok? Claro que não vai haver dúvida se houver outros numerais. A dúvida sempre é com um. Até porque quando há o um, a gente pensa mais de um, dois, três, quatro, e a gente quer concordar com a ideia. Mas eu não concordo com a ideia. Na verdade, mais uma vez, é semelhante ao que nós temos aqui, ó. Eu concordo com a ideia de um deputado. Então, só no singular. Vamos adiante, olha para mim o que ele fala aqui no 5. Sujeito. Quando o sujeito é o que? Pronome relativo. Olha só, os moradores que reclamaram são novos aqui. Como você já sabe, a gente falou isso na aula de orações adjetivas. Esse meu que é um pronome relativo. Os moradores, os quais. Tudo bem? É um pronome relativo que foi empregado com a finalidade de retomar os moradores. E veja para mim que os moradores está no plural. E o verbo aqui, portanto, vai ficar no plural. Por quê, professor? Porque o pronome relativo que, ele expressa uma ideia plural. É como se aqui nesse texto tivesse escrito os moradores. Então, os moradores reclamaram. Tudo bem? Sempre no plural, quando o sujeito é o pronome relativo que. Em outras palavras, quando o que é sujeito, pronome relativo, eu sempre vou fazer concordância com o termo que o que retoma. O que retoma os moradores, então concordo com os moradores. Tudo bem? Olha para mim, por favor, agora no 6. Quando o sujeito agora é outro pronome relativo. Pronome relativo quem? Aí eu tenho duas possibilidades. Olha só para mim o que nós temos agora. Quais são as possibilidades que nós temos? Olha só o que eu posso fazer. Fomos nós quem fez ou quem fizemos a comida. Por que eu tenho essas duas possibilidades de concordância? Porque se você observar comigo, aqui agora, o meu pronome relativo quem é que é o sujeito dessa minha sentença, tudo bem? E como agora é o sujeito dessa minha sentença, eu posso concordar com o quem, e o quem, gente, ele sempre é o quem sempre é um termo de terceira pessoa do singular. Tudo bem? Como ele é sempre de terceira pessoa do singular, então fomos nós quem fez. Perfeitíssimo. Mas também eu posso concordar com o termo que está antes do que, ou seja, o nós. E o nós fizemos. Então as duas construções são certas. Fomos nós quem fez ou fomos nós quem fizemos. Tanto faz. A mesma coisa no de baixo. Foram aquelas mulheres quem fez a comida. Aqui eu tenho duas possibilidades, mais uma vez. Eu posso colocar com a presença do pronome quem. Nós já sabemos que a concordância é na terceira pessoa do singular. Portanto, nós diríamos foram aquelas mulheres quem fez, tudo bem? Ou então eu posso concordar com aquelas mulheres, que é o termo que está antes do quem. Foram aquelas mulheres quem fizeram. Tudo bem? As duas formas são válidas, perfeitíssimas. Tudo bem? Olha para mim agora no 7. Fala assim, ó, quando C é uma partícula passivadora, a gente já sabe sobre esse caso aqui, ó. Solicitaram-se os documentos. Você já sabe que quem solicita, solicita algo. Solicita os documentos que você chamaria de objeto direto, se não fosse a presença deste si partícula passivadora. A partícula passivadora transforma o objeto direto em um sujeito paciente. Tudo bem? E como o sujeito paciente é plural, o verbo também fica no plural. Isso a gente falou lá na aula de funções do se. Para você ver de novo, não estou tratando aqui de assuntos inéditos para você. Muito do que a gente está falando aqui são assuntos já vistos em outras aulas. Olha para mim, por favor, o número 8. Fala assim, ó. Verbos impessoais, somente no singular. A gente falou disso quando nós falamos lá nos tipos de sujeito. Se você se lembrar para mim, as orações sem sujeito. Sem sujeito. Era o caso do verbo haver com o sentido de existir, o verbo haver indicando o tempo transcorrido, o verbo fazer indicando o tempo transcorrido, os verbos que indicam fenômenos da natureza, esse caso aqui. Vem comigo de novo.
Olha só, quando nós temos agora sujeitos compostos, você precisa tomar um certo cuidado quando nós temos sujeitos compostos. Por quê? Olha para mim a primeira frase. O homem e a mulher batalham por melhorias. Veja para mim que quem é que batalha por melhorias? O homem e a mulher. Esse aqui é o meu sujeito. Esse meu sujeito, ele possui dois núcleos. O núcleo homem e o núcleo mulher. Eu estou diante de um caso agora que nós chamamos de sujeito composto anteposto. E veja que nesse meu sujeito composto anteposto existe uma conjunção aditiva. Tudo bem? Nesses casos, o verbo aqui apresentado, ele só pode ficar no plural. Mesmo que os verbos ali estejam no singular, mas o verbo só pode ficar no plural. Agora veja a frase de baixo. Na frase de baixo está dito o seguinte: batalham ou batalha por melhorias o homem e a mulher. Quem é que batalham ou batalha por melhorias? Segundo o meu texto, o homem e a mulher. Esse daqui, ó, de novo, é o meu sujeito. Só que esse meu sujeito, cujos núcleos são os mesmos, homem e mulher, esse meu sujeito agora, ele não está mais anteposto. Ele é o sujeito que nós chamamos de sujeito composto posposto. Também com conjunção aditiva, tudo bem? Nesse caso, a gramática fala que eu posso fazer dois tipos de concordância. A primeira forma de concordância eu faço com o fato de haver dois núcleos. O fato de haver dois núcleos. Como há dois núcleos, o verbo fica no plural. Essa é a primeira possibilidade. Essa daqui, ó, é a chamada concordância gramatical. Também conhecida como concordância genérica. Tudo bem? Mas eu também posso estabelecer a concordância, eu vou marcar para você em verde, eu posso estabelecer a concordância só com o núcleo mais próximo. Tudo bem? E o núcleo mais próximo que está no singular permite a ocorrência de batalha. Essa daqui é a chamada concordância atrativa. Tudo bem? Concordância atrativa. Então, só para você entender que comparação eu fiz aqui. Eu peguei dois sujeitos compostos unidos por uma conjunção aditiva. A diferença entre eles é que um sujeito está anteposto e o outro está posposto. Quando está anteposto, o verbo só e somente só pode ficar no plural, tudo bem? Sempre no plural, concordando com o fato de haverem dois núcleos. Agora, aqui no caso de baixo, quando o sujeito está posposto, aí eu tenho duas possibilidades de concordância. Concordo com os dois núcleos, o fato de haver dois núcleos, verbo no plural. Ou eu posso concordar só com o núcleo mais próximo ao verbo, tudo bem? O núcleo mais próximo ao verbo é homem, que está no singular, então autoriza a ocorrência de batalha, ok? Vamos à tela de novo? Olha agora o caso das concordâncias verbais com o verbo ser. Olha lá o que está dito para você. Tudo na vida é ou são flores. Olha só, se a gente perceber aqui nessa minha construção, veja para mim que o verbo ser que aqui está, ele se liga àquele sujeito ali, ó. Tudo na vida é ou são flores. Eu posso fazer a concordância tanto com tudo, bem como com flores. Isso quando o meu núcleo do sujeito é um vocábulo assim, ó, dessa natureza, indefinido. Tudo bem? Posso fazer a concordância com os dois. Tudo bem? Olha para mim no caso de baixo. O problema era ou eram as brigas frequentes. Novamente, eu posso estabelecer a concordância com o problema ou então posso concordar com as brigas. Qual que é a diferença agora? Eu tenho um substantivo comum do lado de cá e eu tenho outro substantivo comum do lado de cá. Então, eu posso concordar só e somente... Eu posso concordar, portanto, com os dois. Tanto com o sujeito, bem como com o predicativo do sujeito. Tudo bem? Agora, olha para mim a diferença no de baixo. No de baixo,
João era as preocupações de todos. Quem é que eram as preocupações de todos? João. Só que agora, do lado de cá, eu tenho um substantivo próprio e do lado de cá eu tenho um substantivo comum. Neste caso, o verbo era só pode concordar com o substantivo próprio no singular. Então, qual que é a diferença que nós temos aqui entre os casos? Aqui eu tenho um substantivo comum. Aqui eu também tenho um substantivo comum. Tudo bem? Agora aqui eu tenho um substantivo que é próprio, ok? Essa que é a diferença. O que nós temos então, até o presente momento? Eu posso perceber que nessas minhas construções eu tenho o seguinte: a rigor, eu posso ter concordância do sujeito, do verbo com o sujeito ou com o predicativo do sujeito. Isso no caso do verbo ser. O que eu tenho de observar? O núcleo aqui, ó, é algo indefinido. Tudo na vida é ou são flores. Eu posso concordar tanto com o anterior, bem como com o posterior. Tudo bem? Quando eu tiver dois substantivos comuns, eu posso concordar tanto com o sujeito, bem como com o predicativo do sujeito. Se aparecer um substantivo próprio, só com o substantivo próprio. Olha para mim no de baixo. R$2.000 é muito para um jovem. Veja para mim agora que a ideia é diferente. A ideia agora é que o verbo só concorde com muito. E por que ele só vai concordar com muito, professor? Porque ele não vai concordar com a quantidade que está ali atrás. Aqui atrás, o que nós temos, observe comigo, é um numeral. Então agora eu vou concordar com aquilo que vem depois. R$2.000 é muito, R$2.000 é pouco. Aquilo que está quantificando o numeral. Tudo bem? Da maneira como eu acabei de te apresentar. Olha para mim no próximo. Ainda com o verbo ser. Olha lá, aqueles casos famosos que as pessoas têm dúvida, né? São 5 horas da tarde. Veja que o verbo são, ele concorda com o fato de serem 5 horas. Tudo bem? Agora, quando é meio-dia, concorda com dia. Tudo bem? Que é singular. Agora, se eu digo 12 horas, aí é diferente. São 12 horas. Agora, meio-dia é meio-dia. Olha lá de novo. Hoje são 14 de maio. Veja que o são, ele não concorda com hoje, né? Ele concorda com 14. Essa é a maneira correta. Agora, se eu colocar o vocábulo dia, aí o concorda com o vocábulo dia. Hoje é dia 14 de maio e assim fica a forma correta. Isso aqui é aquela relação que a gente sempre tem dúvida. De novo, o que eu te mostrei aqui são casos especiais de concordância verbal. Dos que eu apresentei para você aqui, qual que eu vejo muito frequente em prova? O dos partitivos, que eu te apresentei, o do sujeito composto, que pode ser anteposto, do que pode ser posposto, e o do mais de um. Esses são os mais frequentes em prova. Os demais, pouquíssimas vezes aparecem. Tudo bem? No próximo bloco, nós vamos falar sobre a concordância nominal e sobre as regências. Tudo bem? Continue comigo. Até daqui a pouco.